Boa tarde, meu nome é Lívia Damasceno e hoje nós encerramos mais um ciclo do curso de Escrita Científica, promovido pelo Núcleo de Estudo e Pesquisa em Promoção da Saúde Sexual e Reprodutiva, NEPS. Até agora nós tivemos a oportunidade de aprimorar nossos conhecimentos sobre todas as etapas essenciais para a elaboração de um trabalho científico. Começamos pela escolha do tipo de pesquisa, como elaborar a introdução, a metodologia, apresentar os resultados de um trabalho, a discussão, como elaborar uma conclusão, como realizar uma pesquisa em banco e em bases de dados em saúde, como formatar o trabalho, assim como as referências em ABNT e Vancouver, como elaborar um trabalho para apresentação em evento científico. E hoje, nossa aula tem como objetivo ensinar sobre como realizar uma apresentação oral ou em pôster em eventos científicos e acadêmicos. Como preparar-me para uma apresentação oral? A apresentação, ou seja, na modalidade oral ou em banner, é um processo de finalização do seu trabalho científico. É o momento que você vai mostrar para o público, mostrar, expor tudo que você realizou durante a sua pesquisa. Neste momento, o nosso papel é de transmitir o conteúdo, informar, esclarecer sobre um determinado tema, levando em consideração o que as pessoas que estão assistindo elas já sabem. Por isso que temos que nos atentar a todos os sinais que são enviados pelo público. Temos que prestar atenção se o público ele está entendendo o que nós estamos tentando transmitir. Não somente falar por falar, mas também tentar compreender o que as pessoas estão sentindo durante a sua apresentação. As partes que compõem uma apresentação oral é a abertura, que consiste na apresentação do expositor, a introdução ao tema, a apresentação do plano da exposição, o desenvolvimento e encadeamento dos diferentes temas, recapitulação e síntese do trabalho, conclusão e o encerramento. Na apresentação oral, nós temos que ter cuidado para não ler papéis, afinal, o trabalho todo foi feito por você. Então, você tem que sintetizar as ideias, fazer uma síntese de todo o processo metodológico e apresentar. Nós temos que evitar andar muito na frente da banca ou dos avaliadores de trabalho, porque isso acaba causando uma distração. Temos que dar atenção aos avaliadores, mas também ao público. Temos que nos atentar à linguagem usada. Na apresentação de trabalho científico-acadêmico, nós temos que usar uma linguagem formal. Temos que evitar ao máximo usar as palavras, os jargões coloquiais. As roupas precisam ser adequadas para a ocasião. Evitar roupas muito chamativas, com muito brilho, ou acessórios bem extravagantes, porque isso acaba chamando a atenção do público para a sua roupa e não para o que você está tentando transmitir. Assim como temos que evitar os excessos de expressões faciais e gesticulações. Temos que evitar os vícios de linguagem. Fujam aos máximos dos vícios de linguagem, como tipo assim, coisas, então, né, tá. Essas frases de repetição, porque acaba soando como irritativo para as pessoas que estão assistindo a sua apresentação. Devemos olhar sempre para o público, nunca podemos dar as costas para o público, nem para a banca que está avaliando seu trabalho. Sempre de frente, assumir uma postura direita, uma postura ereta, utilizar um apontador a laser para indicar e um passador de slides para avançar os slides. Isso já evita um movimento constante na hora da apresentação.
temos que ter atenção para o tom de voz. O seu tom de voz não pode ser muito baixo e nem pode ser muito alto. Tem que ser um som adequado para o ambiente que você vai apresentar o seu estudo. Procurar falar pausadamente durante a apresentação. E durante esse momento em que nós estamos apresentando o trabalho, o que nós devemos para o que nós devemos nos atentar? O que a banca avalia? Primeiramente, a banca vai avaliar a clareza dos objetivos do seu trabalho, vai avaliar a delimitação do problema a ser investigado, a coerência entre os objetivos e conteúdo, os recursos metodológicos que foram utilizados, a adequação da linguagem, seja escrita como falada, e a correta aplicação das normas da ABNT, principalmente no caso das apresentações orais de defesa, de monografia, TCC, tese, dissertação e também em defesa de bancas de concurso. Durante a apresentação oral, nós temos uma ferramenta de apoio que são os slides. Os slides, eles servem para dar suporte à exposição oral, guiar a ordem de exposição e lembrar os tópicos mais relevantes do estudo. E no momento de escrever, nós temos que ter uma noção geral do conteúdo e do que se pretende discutir. Temos que organizar os slides e os conceitos numa ordem lógica e pedagógica, atribuir um título para cada slide, numerar cada slide e indicar o total ao final da apresentação. Observar sempre a ortografia. Lembrando que em bancas de concurso não devemos utilizar filmes, efeitos sonoros ou piadas. É importante ainda lembrar que temos que planejar o tempo. Treine a sua apresentação com a sua família, no seu projeto de pesquisa, principalmente com seu orientador. Treine ao máximo que você puder, porque durante esse processo você vai adquirindo mais segurança para apresentar e defender o seu estudo. Utilize fontes padronizadas para elaborar os slides. Use fotos e imagens de maneira moderada e adequada ao que está sendo discutido. Imagens que não têm muito a ver com o assunto que você está tratando acaba despertando uma curiosidade do público e da banca para o que você vem mostrar depois, porque a imagem ela fica meio que perdida e as pessoas acabam se distraindo tentando procurar onde é que essa imagem ela vai se encaixar no momento da sua apresentação. Então evite ao máximo usar figuras que não têm a ver com a sua temática. Utilize gráficos para explicar os dados numéricos. Isso permite uma organização do seu trabalho e melhor visualização no momento de transmitir os dados do seu estudo. Nos slides, você não deve utilizar fontes pequenas, cores invisíveis ou com baixo contraste e frases muito longas. Os slides não devem ter muito texto, não devem ter muitas citações, só realmente quando for necessário. Você tem que evitar ler os slides, assim como ler o seu pôster durante a apresentação e utilizar os slides suficientes para que você consiga apresentar o seu trabalho, os pontos mais relevantes do seu trabalho. Quanto às características técnicas gerais, a apresentação ela deve ser visível por todos na sala ou no ambiente que está sendo apresentado. Então, temos que evitar usar cores de fundo ou imagens de fundo escuras com muito contraste ou muitos detalhes. Usar letras coloridas e listar mais do que 3 itens ou parágrafos em um mesmo slide. Lembre-se, o slide ele tem que ser bem claro, tem que manter uma boa estética
para que seja atrativo para quem está assistindo a apresentação. Devemos procurar não usar imagens muito reduzidas, porque isso acaba despertando a curiosidade de quem está assistindo, de ver o que a imagem ela está querendo mostrar e ela acaba se desvinculando do que você está falando. As animações de objetos devem ser usadas de forma moderada. Verificar se o local utilizado possui caixas de som, caso apresente algum vídeo ou filme. Escolher a opção de tela cheia para apresentar o vídeo ou filme selecionado. E daí fica a dica de manter a pontualidade nos processos, nos eventos científicos, nos processos de defesa. Evite chegar atrasado, porque o tempo que você está tentando organizar um material durante o período que já começou a sua apresentação, você acaba perdendo tempo de apresentação, você fica mais ansioso, mais nervoso e acaba meio que se perdendo no processo de expor o seu trabalho. Durante a elaboração dos seus slides, lembrar de incluir uma página de abertura e uma página final de créditos nas suas apresentações. É importante que nessa página final de créditos você coloque o seu e-mail para contato. Sempre lembrar de colocar o e-mail para contato. Evitar ficar sentado durante a apresentação e não fique jamais de costas para o público, sempre de frente, numa postura ereta ou numa postura para transparecer a segurança de que você realmente sabe do que você está falando, você tem propriedade no assunto. E antes de fazer uma apresentação pública pela primeira vez, você deve executar a apresentação do seu computador. Sempre testar o seu material, testar a sua apresentação, se realmente está tudo ok. E numa apresentação em pôster? A apresentação em pôster, ela vai seguir basicamente as mesmas regras da apresentação oral, com relação à vestimenta, com relação ao tom de voz, com relação à pontualidade, porque no momento que você vai apresentar um banner num evento científico, você precisa procurar o local onde ele vai ser afixado, você precisa organizar o seu material, você precisa visualizar o seu banner de de maneira adequada. Então, evite atrasos, seja numa apresentação oral, numa apresentação em posters. O pôster, ele tem como objetivo apresentar o seu trabalho de forma bem sintética. Por isso que o tempo ele é mais reduzido. E essa modalidade ela permite que muitas pessoas visualizem seu trabalho mesmo depois que você apresentou, porque geralmente o banner ele fica durante um período, um período de 1 hora, 2 horas a mais no momento da sua apresentação. Por isso que é importante deixar o contato para que as pessoas interessadas no seu trabalho possam entrar realmente em contato. E dessa forma você cria uma rede, um vínculo com outras instituições, com outros pesquisadores. No caso, esse contato ele pode vir abrir novas oportunidades para você expandir a sua pesquisa. Então, é sempre importante, principalmente num congresso internacional, num congresso mundial, em que tem muitas pessoas e que o seu trabalho, ele pode ser atrativo para uma pessoa de um outro país que queira estabelecer um contato, e isso é muito importante para a nossa carreira como pesquisador. No trabalho, o imposto você pode apresentar em congressos, eventos acadêmicos, simpósios
em apresentação de TCC. Os trabalhos dessa modalidade, geralmente eles seguem os critérios das instituições que estão promovendo o evento. E lembrar sempre de manter o trabalho com uma boa estética. Um banner ele tem que conter o conteúdo mais relevante do seu trabalho e as frases precisam ser bem resumidas. Não traga muito texto, porque acaba. Quando você utiliza muito texto, você tem que, de maneira obrigatória, reduzir a fonte. E quando você reduz a fonte dificulta a leitura do seu material. Então, acaba que, no lugar de atrair as pessoas para a leitura do seu trabalho, isso acaba afastando os possíveis interessados, as possíveis parcerias para a sua pesquisa. E evite ficar lendo o pôster, procure dialogar e apresentar com clareza suas ideias a respeito do. Quanto aos itens essenciais para o pôster. No seu pôster, o banner, é necessário ter o título da pesquisa, os dados dos autores, a introdução, metodologias, resultados, a conclusão e as referências. Lembrando que você pode usar de artifícios de gráficos, imagens para apresentar os resultados da sua pesquisa, principalmente quando os seus resultados trazem muitos números. Isso facilita o momento da apresentação. E relembrando mais uma vez que isso é realmente importante, deixe seu e-mail de contato para um possível contato posterior. E uma dica bastante importante na apresentação em pôster é sempre controlar o tempo. Escolha sempre os pontos mais relevantes do trabalho a serem discutidos. Faça uma análise, apresente seu trabalho para o seu orientador. Escolha realmente algo que seja importante a ser mostrado, tá? Durante essa apresentação. E não esqueça, mantenha calma e respire fundo e apresentem o trabalho da maneira mais clara, da maneira mais tranquila possível. Afinal, você escreveu o seu trabalho e você tem capacidade e segurança para fazer uma excelente apresentação. Quantas referências e muito obrigada pela atenção.